Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico. E essa é a nossa última entrevista da nossa segunda temporada. A gente vai fechar com chave de ouro entrevistando um cara importante no movimento da militância aqui na cidade de Praia Grande. Ele é cria do Jardim Quietude, é jovem ainda, mas é bastante dedicado, estudioso, engajado na luta. É militante pela UP, Unidade Popular, gosta muito de história, é rapper e MC, e também um poeta dedicado às leituras críticas políticas da cidade. Um jovem tão engajado assim inspira a gente a fazer perguntas que importam para a comunidade no sentido de pensar a nova geração que está chegando. Ele é uma potência, eu acredito que vai ser um grande professor de história como ele planeja. Eu estou falando de Heitor Tavares, mais conhecido como Revide. Bom, vou começar te agradecendo por você aceitar fazer parte desse documento, né? A gente está tentando fazer um registro sobre a cena cultural da cidade de Praia Grande, da Baixada, de modo geral. E a gente entrevistou aqui grandes nomes, né? Militantes, trabalhadores, educadores, artistas independentes, professores. E você foi o nome que a gente pensou quando a gente pensou em juventude. Como é que está a juventude da cidade, como que ela se relaciona com a cultura, com a política, com a educação. E você foi o nome que veio na nossa cabeça por vários motivos, um deles porque você faz um excelente trabalho de mobilização dentro da quebrada, né? Você é um rapper que está iniciando também, eu vi você em atuando como rapper acho que uma vez, né? Isso. Quebrada no teatro. Gostei muito do que vi, eu gosto muito das letras que você compõe, acho que muita gente gosta e se sente alcançada pelo que você escreve, e é por isso que a gente te chamou e a gente está muito grato em receber você. Não é fácil se deslocar da rotina, né? Às vezes a gente pensa que tá mais fácil para um grupo ou para outro, mas tá difícil para todo mundo. E você teve a generosidade de se deslocar do seu corre para estar aqui com a gente. O espaço é todo seu nesse primeiro momento, para você falar o que quiser. E em seguida eu faço a minha primeira pergunta. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, né, é muito prestígio para mim, né, porque eu acho que é do teu conhecimento a minha idade, pouca idade, e estar aqui nesse espaço de prestígio, sendo entrevistado por uma pessoa de prestígio, num lugar onde veio outras pessoas de prestígio, inclusive um companheiro de militância, né. E é muito gratificante para mim, porque é um espaço que a gente pouco tem no nosso dia a dia, né, essa trocação de ideia. E para falar mais ainda, eu acho que pouco no nosso dia a dia a gente conversa sequer com alguém. Né? A gente muito está entranhado no individualismo que o sistema não propõe, então acontece que a gente acaba fugindo um pouco da coletividade, né? E vive muito nosso mundinho, acaba que a gente não consegue nem conversar com nós mesmos, porque é muito preso, que bate na nuca, né? Na nossa rotina, como você falou que é corrida, e de fato é, só que hoje a gente está aqui, né? Num lugar de lazer, acredito eu também. Isso, eu ia falar sobre isso. A gente vai falar sobre várias paradas aqui que você estuda pra caramba, que eu tô ligado. Então tem uns assuntos bem tensos e complexos que a gente vai trazer. Então a gente vai fazer de tudo para ser uma parada tranquila. Legal. Para dividir com a galera que talvez não está muito engajada, não está muito conectada com isso, que existe a possibilidade de um cara como você, que está nessa correria de construir as coisas ainda, pensar a coletividade, pensar política pública, educação, né? Que parece uma coisa tão distante. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: eu conheci você já fazendo um rap politizado, com referências de alto nível, assim, e com uma dedicação enorme, assim, na sua militância, na sua narrativa. Começou quando essa conexão com o debate político? Você sempre já tem referência dentro de casa? Como é que foi a infância e como que você chegou nisso? Bom, né, essa minha vontade de estar envolvido, né, na questão política, né, assim, somos todos seres políticos desde a sua essência, né, só que mais ativo, como eu estou hoje, graças ao meu irmão, né, eu tenho um irmão que é a nossa diferença, né, ele é o mais velho de 10 anos, a diferença, e começou quando eu olhei, né, a nossa volta e reparei a fome em casa, reparei a desigualdade que assola o nosso povo, e é tão nítida, pelo menos aqui onde a gente mora, né. E eu perguntei para ele, né, porque ele falava sempre com aquele discurso de fazer revolução e tudo mais, perguntei como que faz revolução num espaço que compõe muita gente, que é o nosso Brasil, né? Tem tanta gente aqui, como que você vai fazer revolução? Organizar essa rapaziada toda. Ele me falou, mano, se tu, na sua vida, 70 anos que tu viva, conseguir influenciar, né, 10 pessoas, e essas outras 10 pessoas mais 10, tá feita a revolução, tá ligado? A longo prazo. A questão é, você começar por si mesmo, no caso, né, por você, e daí você expande conforme você vai conversando com as pessoas à volta, você vai influenciando de certa forma que faz aquela pessoa reacender uma chama revolucionária
disse ele lá no passado, né? Eu acho que foi isso que me direcionou para isso. Da hora. Então, a mensagem chegou e o meio de transporte para a mensagem, que é o rap. Chegou que horas? Bom, o rap, eu lembro que inclusive, eu acho que ele chegou, confesso que um pouco tarde na minha vida, né? Ele chegou no Favela Vive no caso, né? Que inclusive meu irmão que me mostrou, né? E através desse Favela Vive aí eu observei aquilo e falei, cara, isso aí é absurdo, né? Você pode através do rap tá passando uma visão politizada, né? Que eu não tinha tanta noção, que a trajetória era longa no passado, mas foi a partir disso aí que eu conheci todo o passado que vinha até antes do Favela Vive, inclusive, né? Então o rap ele veio através disso e foi paixão à primeira vista, né? A partir disso aí eu comecei a destrinchar o passado, comecei a ver uns caras muito, né, foda mesmo no trampo, Taíde, Kamal, né, até mesmo Racionais, que foi uma grande inspiração para eu estar aqui hoje. Racionais. Pô, Racionais, cara. Racionais foi uma inspiração pro meu irmão, que meu irmão foi uma inspiração para mim. Conheci Racionais por causa do meu irmão também. Incrível. Você conheceu o debate político por causa do seu irmão e eu conheci Racionais por causa do meu irmão. Você tá produzindo uma parada agora, né? Um EP. Tô produzindo uma parada. Tá produzindo um EP. Tô. Tu estuda história, filosofia, eu vejo tu falando lá na rede. Tudo que tem de debate acontecendo, político, sobre educação, saúde, você tá disputando a narrativa com todo mundo e disputa bem, fala bem. Eu tento. A gente vai encontrar esse conteúdo todo nesse EP? Sem dúvida, sem dúvida. Vai? Como é que é o processo criativo? Como é que tá sendo? Então, tá sendo, eu tô, né, assim, acontece que é do teu conhecimento já que teve essa ocupação das lutas que a gente vem travando, é manifestação aqui, é greve ali, então tudo isso colabora para que eu ganhe conhecimento e aplique na minha arte, né, e esse processo criativo tá vindo entre pausas de lutas, né, acontece que a gente já conquistou a ocupação, a gente tá conquistando ainda, só que aí depois dessa conquista de estar com um prédio já morando dentro, a gente tem um espaço para dar aquela respirada e conseguir escrever mais, né. Então, busco estar em uns ambientes mais calmos de praia, de rio, cachoeira, que contrapõe a correria da cidade grande, né? Então, faz com que a mente fique um pouco mais calma e o processo criativo seja mais criativo do que como seria na correria, né? Acredito eu. Uma coisa que eu conversei com o pessoal aqui também bastante foi sobre esse processo de criar de dentro do caos, sobre o caos. De dentro do caos, vivendo o caos, criar sobre o caos, que exige uma força de enfrentamento, né? Todo dia, consumindo todo tipo de conhecimento possível, conhecimento às vezes perturba a mente, então existe aí existe muita energia, né? Direcionada, desgasta, cansativo, e criar também tem esse processo poético, a poesia da coisa, do fazer música, ou a própria poesia, enquanto poema, gênero textual, né? Pede uma certa ternura, uma certa sensibilidade. Eu já conheço você enquanto um militante, um cara ativo do debate político, que vai para o enfrentamento. Mas esse lado mais íntimo, que pede essa ternura para a construção das coisas, eu acho que não acessei muito, talvez pelo pouco tempo que a gente convive, né, se conhece. Quem é o Revide por trás desse... Aliás, quem é o Heitor Tavares, já que o Revide é o lutador? Quem é o Heitor? Esse processo de sensibilidade se manifesta em quais momentos? Bom, eu acho que eu tento trazer essa sensibilidade pro máximo de tempo que eu consigo estar com ela, sabe? Porque a nossa luta, ela exige isso, querendo ou não. Tá na rua falando com gente que está em situação precária de vida, exige sensibilidade porque você tem que se colocar no espaço daquela pessoa e se incomodar, como todo revolucionário deveria se incomodar com aquela situação, né? E se você não tem essa sensibilidade, eu acho que você não consegue sentir, não pena, né, eu diria, porque pena é forte, né, mas ódio daquela pessoa tá naquela situação, né? Sim. Então a sensibilidade, ela se manifesta nesses momentos de carinho com as pessoas que a gente encontra na rua. Esse momento de sensibilidade, ele aflora também quando eu tô sozinho, né, porque eu choro também. Tu né? chora. Eu choro, nossa. É importante dizer que a gente chora, né? Os Com militantes, os lutadores choram. E é bom falar, né, porque tem muita gente que acha que não, a gente não pode chorar, tem que se demonstrar sempre forte, e pelo contrário, né, se a gente não chora, acumula coisa dentro da gente que a gente quer colocar para fora e acaba que isso atrapalha em todos os aspectos, né, desde a militância até o seu relacionamento com a família, com os amigos, tudo mais, né, consigo próprio, né, então essa sensibilidade, ela
ela aparece nos momentos que eu quero chorar, e não são poucos, inclusive, né? Eu choro bastante. E não tem problema de chorar, porque acontece que a vida ela é complicada. Né? A vida é complicada para mim, para você. Então, se a gente se coloca na posição de sempre estar forte, sempre ser forte, sempre demonstrar ser forte, a gente cai do cavalo, porque a gente mesmo não aguenta. Tem uma filosofia nisso que você está falando que eu vou jogar para você, assim. Eu pensei aqui, vou jogar no teu colo, tu Mato no desenrola. peito. Pode mandar. Eu acho que... Eu queria saber, fico imaginando assim, o que sabendo que a vida dói, que as coisas doem, que a gente chora, que a gente sofre, que a gente sente, né? Uhum. De forma pessoal mesmo, assim, no particular, a gente vive todo o sofrimento da nossa existência. O que faz um indivíduo, mano, se deslocar desse lugar individual, assim, particular, de dor particular, e se conectar com uma dor coletiva, a ponto de sair desse lugar de choro e ir para esse lugar de mobilização, esse lugar de enfrentamento? Eu estou dizendo isso, estou pensando nisso, porque a gente tem índices altíssimos de doenças, assim, a nossa saúde mental, principalmente quando a gente pensa em juventude, é muito ruim, né? A gente tem dados ruins aí nos últimos anos. E me parece que esse é um deslocamento de uma mente que está saudável de alguma forma, que entendeu a necessidade de se mobilizar diante daquilo que parece empecilho, barreira, para enfrentar. Na tua concepção, não necessariamente o que te fez sair desse lugar e ir para a mobilização, mas o que você acha que faz um indivíduo, um jovem como você, se deslocar desse lugar do choro, da dor, da tensão particular, para ir para o coletivo, para se conectar com mais gente? É assim, é complicado, né? Porque tem bastante pessoas que se mobilizam de diversas formas diferentes, né? Para mim, aconteceu essa mobilização quando eu tive contato com a possibilidade de luta. Eu tive contato com um militante da UP, né, que é companheiro meu até hoje, né, inclusive está tocando missão em outros cantos, e ele me apresentou a possibilidade de luta que a Unidade Popular ela proporcionava, né? E a partir desse momento eu vi que não tinha pra onde correr, né? Porque quando você identifica que tem um problema ali, você pode fazer algo por ele, se você não faz, você fica louco. Né? Ou você simplesmente aceita aquela desgraça toda, só que aí isso vai mudando o seu caráter com o tempo, né? Então acredito eu que comigo foi a possibilidade de luta que chegou em mim, e sei que não chega em muita gente, né? Ou pela falta de tantas pessoas engajadas na luta, né, para alcançar um território tão grande, ou mesmo com o Estado ali como empecilho para fazer com que na Quebrada não tenha biblioteca, por exemplo, que a educação seja cada vez mais precarizada, que o nosso tempo seja cada vez mais roubado pelo regime do mercado de trabalho que nos propõe. Então, é complicado, sabe? Você decidir se organizar e lutar por algo. Comigo chegou com essa possibilidade que não foi graças a mim. Simplesmente aconteceu. Sim. Porque tinha que acontecer. Né? Conhecimento, né? Conhecimento tira a gente do lugar, né? Tira, com certeza tira. Vou aproveitar e falar com você aqui sobre algo que é caro para esse documento nosso. Uhum. Vamos falar de cultura periférica e política pública. Você é um cara que está participando das duas coisas e traz na sua narrativa uma conexão entre elas. Assim. Você promove ali uma mobilização entre os grupos para debater, reivindicar direitos e políticas públicas. Como é que você enxerga esse cenário em Praia Grande hoje, mais especificamente em Praia Grande, mais na Baixada de modo geral, assim? Eu sei que você tá no rap, você falou há menos tempo do que você tá nessa luta, né? Sim. Mas, e talvez, eu não sei se você participa de tantos levantes, assim, culturais, no sentido, na cena hip hop, mas eu imagino que você vê, você assiste, Sim. ainda que não seja um participante, talvez, ativo ali em primeiro plano, mas é um ouvinte, participa e acompanha, assim. Como é que você enxerga esse conflito que existe entre a falta de política pública e a mobilização popular nas periferias, sobre a cultura periférica? Qual o papel do poder público nessas pautas que a gente encontra? Como é que você descreve? Bom, primeiro que eu começo com uma autocrítica já. Eu acho que eu deveria estar muito mais engajado na questão cultural aqui da minha cidade, só que é isso. Identifico algum problema, vou resolver, estando cada vez mais presente, que eu acho que se faz muito necessário, né? E o movimento cultural aqui da Praia Grande, eu acho que ele é forte, só que não tão forte quanto a necessidade pede, sabe? Tem muita gente para ser contemplada pela arte, não só, né, contemplada, mas que necessita de fato da arte. Acredito eu que cultura seja a necessidade básica, né? Colocando algo bem pontual, ao meu ver, né?
E a prefeitura, ao meu ver, não promove tanta cultura como deveria estar promovendo também, investindo em cima disso, porque é isso, eu acredito que quando o povo tem acesso à cultura, tem acesso também ao conhecimento que ela traz, né? E Sim. acontece que com o conhecimento consegue enxergar mais nitidamente as contradições que nos assolam ao nosso redor. Então, eu acho que não faz muito sentido que o Estado venha promover cultura para o povo, né? Porque cultura liberta e um povo liberto não quer ser controlado como é hoje pelo Estado, né? Então, acho que sim, o Estado ele coloca empecilhos de modo geral para esse acesso à cultura que o nosso povo não tem tanta, né? Mas eu acho que o movimento cultural aqui na Baixada ele está se mobilizando da maneira certa, só que é isso. Cabe a gente que é militante organizado estar junto com esse pessoal também para Sim. conseguir dar direção ao ódio que está ali, independentemente da nossa presença, né? Acontece que é isso. O hip hop ele tem origem nas periferias, né? E ele é a manifestação do ódio daquele povo da periferia, de modo geral, né? Então acontece que se nós estivermos organizados, acaba que vira um ódio sem direcionamento, né? Então não tem muito para onde ir. Só que organizado junto com uma militância, eu acho que tem muito a conquistar o hip hop aqui na Baixada e no Brasil todo, né? Sim. Outra coisa que esse assunto faz a gente pensar é sobre a cultura hip hop, a cultura rap, de modo geral, a cultura Uhum. periférica. Ela tem alguns marcadores, um deles é a Sim, raça, né? sim. Entre outros, classe, gênero, um deles é a raça. Você sente falta de um debate racial na cidade de Praia Grande? Eu pergunto porque é uma cidade dividida em zonas, isso Sim. é aterrorizante, assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E 1, 2, 3, aí depois 4, 5, 6, 7, né? Uhum. E quanto mais a margem, menos acesso a esse tipo de debate e outros conhecimentos. O que você acha que poderia ser feito assim, tanto quando você pensa as mobilizações populares, os grupos, os coletivos, como também o poder público? O que você sente que poderia ser feito, que falta ser feito? Complicado mesmo, complicado. Aqui na Praia Grande essa diferença aí, a distinção na verdade zona 1, 2, 3, é um negócio que deixa confuso mesmo a cabeça, né? Tanto que eu mesmo como pessoa, eu comecei a me sentir confortável para caminhar pelo forte, por exemplo, depois de adulto, sabe? Quando eu era novo eu tinha um cabelo até maior do que eu tenho hoje, né? E a pele preta não esconde também. E acontece que eu sentia bastante diferença das pessoas Sim, quando eu andava nos espaços que talvez ela se coloque como donas daqueles tais, né? E eu acho que não. Inclusive, uma coisa que também me falou recentemente, que esses lugares pertencem muito mais a nós, mesmo porque fomos nós que construímos tais lugares, né? Mas falta mesmo um papo racial, um letramento racial aqui na Baixada, mas como no Brasil todo, né? A sim. gente veio de uma herança da escravidão, sabe? Por 400 anos de escravidão e de liberdade, né? Desde 1888, são quanto tempo? Menos de 200, sabe? Então acontece que isso aí está muito entranhado dentro da nossa realidade e faz com que uma cidade tenha essa separação aí de zonas que, porra, é absurdo. Mais pessoas brancas na zona 1, cada vez mais pro fundo, mais pessoas negras, nas situações piores possíveis, nos piores empregos. Então, e parece que não é tão notado como deveria ser. Não é tão notado como deveria ser. Inclusive, já fui em batalhas de rimas específicas que a gente ouvindo papo aqui, papo ali, nas rimas, e tem ataques raciais, inclusive, nas batalhas de rima, sabe? Isso é absurdo. Eu fazia um trabalho também numa escola aí esses tempos aí, né? A gente tava trocando uma ideia com os alunos lá na sala referente à racialidade, justamente, né? E acontece que, em tom de piada, um falou, pô, meu amiguinho aqui, ele acha ruim quando chama ele de preto. Mas, tipo, brincando, só que, pô, não é uma brincadeira, sabe? E ele achar ruim que chama ele de preto, não é um problema ele achar ruim, sabe? E trataram ali, mas assim, são crianças, e essas crianças não nasceram com esses preconceitos. Da onde que veio? Ainda mais crianças de quebrada, isso aí é por conta do racismo estrutural que nossa sociedade Sim. ainda tem, né? Então, falta é, trocar essa ideia, né? Falta assuntos desse tipo aí, mas não só aqui na Baixada, né? É um problema estrutural do país todo e da humanidade, poderia dizer. É. Eu acho que Praia Grande tem as suas particularidades, né, como todo Sim, território. E eu perguntei porque eu sinto que há um espaço, assim, além da gente precisar pensar uma mobilização, talvez a gente precisa pensar a estratégia para lidar com essa barreira sim, que divide a cidade em zonas específicas. Território é uma coisa muito importante, né? com certeza. Limita ou permite muita coisa, né? Inclusive, por isso que ocupamos o centro da cidade, em Santos, por exemplo, né? Uma maneira que a gente viu de estar
entre aspas, solucionando esse problema é tirar o povo das periferias e colocar no centro da cidade, Sim. que muitas vezes é onde vão trabalhar, é onde passam grande parte do seu tempo, só que por morar longe, perdem muito tempo também com transporte, né, perdem a possibilidade de ter acessos ao redor, então, como uma possível solução, a gente ocupa o centro da cidade e Praia Grande é o próximo alvo. Fala um pouco mais dessa ocupação. Começou por qual motivo? Qual era a reivindicação principal? Bom, esse é um movimento, né, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é um movimento que tem há 25 anos, né, começou há bastante tempo atrás, porque o nosso povo carecia da mesma necessidade que carece hoje, né, moradia digna. E é um projeto do sistema capitalista fazer com que o povo trabalhador seja expulso cada vez mais sistematicamente do centro da cidade, e empurrado cada vez mais para o centro, né, para o centro não, para as margens da sociedade, né. E acontece que essa luta ela vem simplesmente por conta dessa necessidade, né, e dessa nossa revolta. Então a gente busca estar organizando as famílias e estar lutando por esses direitos, porque a gente vê, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida. Pô, quanto tempo que a pessoa fica cadastrada lá e não recebe imóvel? Inclusive, o governo Lula entrou, prometeu diversas casas aí pro pessoal, até hoje nenhuma saiu do papel, né? Então acontece que a gente reparou que esperar não adianta, né? E pelo contrário, além de não adiantar, além de não funcionar, piora a situação do povo. E conforme o tempo vai passando, mais a especulação imobiliária se faz presente, o povo é cada vez mais expulso da cidade, é cada vez mais massacrado pela polícia militar, então acontece que a gente está revoltado e quer fazer algo com essa revolta. No caso, o coletivo ele vem com a proposta de direcionar essa revolta, né? Então acontece que a gente fez uma ocupação, um espaço livre da fome, um espaço sem violência da mulher, um espaço que a pessoa não vai ser despejada por não pagar aluguel, justamente porque não tem aluguel, né? Então é um espaço que todo o trabalho é coletivizado, a gente faz assembleias no início, assembleias todos os dias, né? Só que conforme vamos avançando nos trabalhos, ela se fará menos necessária, então será apenas uma vez por semana, né? Então acontece que assim, é um trabalho que é feito pelo povo e somente para ele, né? Para o povo. Por isso que somos um partido, somos um coletivo autofinanciado pelo povo. Não temos financiador de fora, porque é isso. Geralmente essa rapaziada rica que vem com a moeda traz interesse que a longo prazo originaliza a corrupção. E não é o que a gente quer, porque isso aí afasta a gente das massas, né? Da base. Eu sinto falta também desse teor político em alguns espaços específicos em que existe uma expectativa de que ali, naquele lugar, tenha o debate sobre raça, sobre classe, que são as nossas rodas de hip hop, de batalha, nossas rodas de rima, de poesia. Às vezes parece que existe uma certa expectativa de quem vê de fora, de que ali é um lugar, né, maravilhoso, assim, que todo mundo é desconstruído e tá tudo caminhando às mil maravilhas. E não, alguns aspectos das violências estruturais são reproduzidos nesses espaços. E faz parte do conflito, a gente cresce com o conflito, de certo modo, e se educa também a partir do conflito. Como é que você lida com esse espaço? Que ao mesmo tempo é uma possibilidade de acolhimento, mas que tem as suas dificuldades. Sim, então, é algo que a gente trabalha na militância, é buscar compreender, por exemplo, que nesses espaços de luta ainda há contradições, né? Porque apesar de tudo, né, apesar de estar lutando pela superação do sistema capitalista, ainda vivemos nele, né? E a gente ainda faz parte ou tá, né, no meio dessa estrutura toda, que infelizmente por conta da nossa criação muitas vezes, ou tá em certos espaços que afloram certas atitudes, acontece que é meio que normal, o comum, acho que é melhor dizendo, né? Comum acontecer essas coisas, né? Dessas contradições se demonstrarem evidentes também, né? E a questão é, a gente que tem, não sei se eu poderia dizer mais noção, ou compreendeu que isso acessou. A gente que acessou. Acessou. Eu sempre falo isso. Não, eu vou aderir também. Acessou a isso, justamente, eu acho que cabe a gente fazer a crítica, né? Sim. E buscar fazer com que até mesmo um companheiro de luta, né? Porque assim, acontece que a militância, para você estar por dentro da situação toda, você tem que ter o acesso ao conhecimento. Conhecimento que a gente acabou de discutir, que não tem na quebrada. Então, muito provavelmente, quem adere mais a esse conhecimento, quem adere mais a essa luta, é pessoas que vieram de uma condição um pouco melhor. Né? E acontece que alguns, inclusive, traz pensamentos pequenos burgueses, né, que às vezes não sentem muita necessidade de mudança, né, e acaba que não tem o mesmo fervor na luta como quem passou fome, tá ligado? Então acontece que a gente que tem esse acesso aí, né, e a gente tem que pegar e criticar, né, buscar a crítica, porque assim,
quem tá nesses espaços, não digo nem só da militância, mas assim, estar envolvido no rap é militar também, de certa forma, né? Então, a gente tem que estar aberto a críticas, fazer autocríticas, porque é dessa forma que a gente consegue melhorar e finalmente construir um mundo novo, que seria o socialismo, o comunismo, né? Pô, vamos colocar um pouquinho de poesia nesse debate? Simbora. Corajoso, destemido, preparado, porque quem vai para uma luta dessa sabe que precisa ler e se preparar. Ler não só, tô falando de livro, tá? Tô falando de academia aqui, eu tô falando de ler o mundo mesmo, né? De forma crítica. Sim. Dá trabalho construir essa postura. A revolução começa em qual parte do corpo? Qual parte do corpo? Interessante essa pergunta aí, viu? Eu falei que a gente ia jogar o poema. Aí eu inventei agora essa pergunta. Adorei, porque a gente sabe que começa em algum lugar e tal, Sim. né? Qual parte do corpo começa? Bom, eu não sei para os outros, mas para mim começou na barriga, né? Na barriga. Porque assim, é foda, né? No passado acontece várias coisas aí devido a pessoas que passam na nossa vida, e tem pessoas que passaram pela minha vida específica que deixaram o rastro da fome, tá ligado? E não só pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão também. E, mano, quando você tá nessa situação aí, não tem muito pra onde você correr, né? E o que fazer quando você sente fome, né? Eu mesmo me senti inútil porque eu não podia fazer nada, eu era criança, né? Mas eu vi minha mãe, né, vendendo panela na feira, vendendo cobre, vendendo o que tinha, né, até se submetendo a humilhações para conseguir pão para casa, tá ligado? Então, quando você vê uma situação dessa e você não sente a necessidade de mudança, né, assim, quando a gente repara, quando a gente vai crescendo e vê que aquilo ali é um projeto, não aconteceu porque minha mãe foi incapaz, porque ela não ganhou nesse jogo da meritocracia, a gente consegue reparar que isso aí é por algum motivo. E o motivo é o capitalismo, né, essa grande burguesia aí, pequena burguesia, na verdade, porque são poucas pessoas, né, que estão lá com esse dinheiro aí acumulado que equivale ao dinheiro de milhões, né? Então, quando a gente vê que isso é o problema de fato, esse que está na raiz, a gente quer mudar a raiz, né? E a gente quer fazer a revolução. Então, essa minha vontade começou na barriga, né? E por fazer a gente passar fome, a gente cresce revoltado, né? Poesia sempre faz esse negócio, né? A gente falou, vamos atiçar a poesia, vem. É, isso mesmo. A vivência à flor da pele, né? É um bagulho muito louco, assim. Obrigado por compartilhar. Acho que não... Eu sei que você é corajoso, mas eu não sabia que tão corajoso assim. Obrigado por compartilhar isso. Acho que é difícil falar dessas coisas. Mas o artista sempre se arrisca. Você tem feito isso, né? Como é que você lida, mano, com saúde mental, assim? Eu tô pensando no caos de novo, no processo de criar coisas no caos, de lutar dentro do caos. E como isso mexe com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso emocional, com a nossa cabeça. Como é que você lida com... Quando a gente pensa saúde mental, como é que você se sente? Assim, se sente bem, sente que está num lugar razoavelmente seguro, precisa de cuidado? Para onde você corre quando você precisa de cuidado? Pro meio do mato, com certeza. Floresta, né? Floresta, me ajuda muito. E quando tá muito longe, eu vou pra praia mesmo, né? E assim, óbvio que tem colos de amigos, amigas, que ajuda bastante a acalentar essa dor, né? Só que me ajuda bastante e para além disso, tá nesse espaço de natureza, sempre com um caderno na mão também, né? Pra fazer música e tudo mais, porque é uma forma de desabafar, né? Tanto que, pra mim, no começo, assim, ainda hoje, na verdade, minha ideia não é ser o cantor de mainstream, aí ser o cara mais badalado de todos. Eu sou uma pessoa qualquer que tá ali fazendo algo que gosta e ponto, é isso. Sabe? E isso aí, por fazer dessa forma, acaba que seja leve, né? E eu não quero correr o risco a longo prazo de que minha arte se torne uma mercadoria, né? Porque acaba que isso aí é, ao meu ver, mas assim, eu posso estar falando bosta também, mas é vender sua alma, muitas vezes, a minha ideia, na minha compreensão disso, né? Então, fujo pro mato. Pro mato. Mas no mato. O mato é ótimo. Ótimo, né? A floresta é maravilhosa. Mas minha saúde mental, eu considero que tá muito melhor do que já foi um dia, né? E eu busco sempre estar fazendo conversa de manutenção com pessoas que estão ao meu redor para colocar os pensamentos, né, e alinhar conforme a gente quer traçar esse caminho que a gente quer, né? Então, para caminhar com harmonia. Mano, é muito legal ouvir você falando as coisas e sobre isso que você falou de transformar isso que você faz numa mercadoria e também soar para você como uma venda, né? Transformar isso num produto, é como se esvaziasse de valor, né? Eu acho que tá tudo bem se em algum momento lá na frente você mudar de visão,
Porque o que você fez agora, com essa visão que você tem, vai ter a mesma pureza de sempre, a mesma essência de sempre, de quando você construiu, tá ligado? Boto fé. Acho bonito esse lance de que a nossa mudança interna e evolução não esvazia, não desmerece o tempo em que o poema foi feito, o tempo em que ele foi construído. Respeitar o tempo do poema para ele continuar sendo um poema, tá ligado? Senão ele vira uma culpa, um problema. E eu tenho a impressão de que você vai fazer um bom EP, tá ligado? Porque, assim, não tô criticando quem não pode, porque as pessoas simplesmente não podem às vezes. Mas é importante, eu gosto de encontrar artistas, eu fico muito feliz quando eu encontro um artista ou um trabalho que foi produzido de um lugar, assim, o cara não saiu da sala do YouTube e foi gravar, tá ligado? Ele tava na rua pegando busão, se encontrando com gente, disputando narrativa, lutando por direito, ele tava enfrentando, ele tava no enfrentamento e depois ele sentou pra escrever, sabe? Acho que tem uma parte. Escreveu com o corpo quente, mano. É diferente. Escreveu com o corpo quente, assim. Eu imagino que vai vir uma obra original, tá ligado? Uma coisa sua, assim, que você viu de perto, assim. E é isso que me interessa. Eu não sei se isso pode ser comercializado ou não, que nota vão dar pra isso, mas a mim me interessa muito, tá ligado? Me interessa mais ainda saber que pode ser vinda de você essa possibilidade. Uma pessoa que eu tô entrevistando, uma pessoa que eu já dividi outros momentos da cena, assim. Eu vou tentar manter, assim, a poesia dentro desse aspecto político da sua caminhada. Quem é você se enxerga como uma referência para alguém, para algum grupo, A minha pessoa? É, Então, pelo que me disse, sim. te dizem às vezes, né? Isso. Pô, uma referência. Isso é uma coisa interessante, porque geralmente é um lugar que alguém nos dá, né? Sim. Vem de fora. Quem são as suas referências, assim? Quando a gente fala referência, quem é o nome que vem na tua cabeça? Ah, com certeza Carlos Marighella, pô. Né, que apesar de um militante, também era um artista, né, que lutou com todo o sangue nos olhos contra a ditadura. Infelizmente morreu, né, na mão daqueles que ele julgava como inimigo. E assim, os momentos são diferentes hoje, né, porém me vejo um pouco na situação que ele se via lá no passado e se torna que ele vira a minha maior referência. E dentro da comunidade que você trabalha agora, atua agora? A comunidade que eu São? trabalho agora, e as pessoas que estão ao meu lado, no Sim. caso, bom, Gabriel, não posso deixar de falar, né, um grande artista também. Mandar um salve pro Gabriel. Salve, Brie, né, eu acho muito importante o Gabriel para a cena da Baixada no modo geral, o Ganjão, você, companheiro ali também, são pessoas que estão aqui comigo, né, nessa trajetória da arte, e eu acompanho o trabalho há bastante tempo, né, e eu vejo a transformação que fizeram aqui na Baixada, vejo o trabalho que vão tocando, conheço até as pessoas que foram até entrevistadas por você, né, e os trabalhos que a gente tocou junto, então são pessoas que eu me espelho, me inspiro bastante e se torna que vira minha referência também, sem Sim. sombra de dúvidas. Vamos falar do objeto que você trouxe? Bora? Não vou falar de novo. Eu pedi para as pessoas trazerem um objeto. Essa história eu já contei. Quantos episódios, Rai? 8. O que você trouxe, mano, para nós? Fala aí. Bom, eu trouxe um caderno simples, né? Um caderno que, assim, eu já comecei a fazer arte há um tempinho, porém foi aqui que eu comecei a fazer arte como eu faço hoje, né? Teve um processo de transição e esse era o objeto que estava lá no meio, né? E acontece que aqui tá as primeiras letras politizadas que eu decidi escrever, né? Eu estava na escola ainda, passava por problemas de sociabilidade, né? Eu tinha muito problema com isso antigamente. Hoje até falo um pouco melhor, mas era um moleque muito envergonhado, então tudo que eu acumulava no decorrer do dia, das semanas, do mês, eu acumulava aqui dentro, né? Tá com pouca folha, porque muita folha eu arranquei para poder transportar com mais fácil as letras e poder recitar para pessoas específicas, né? Sim. Porém, ainda assim continua sendo caderno, né? Tem um texto aí? Tempo. Quer dividir um com nós? Com certeza. Essa aqui é uma música, inclusive foi um funk que eu decidi fazer, porém acho que é interessante ainda hoje, né? É mais ou menos assim, ó. Licença, senhor, faz um favor, preciso de um troco, de uma oração. Dia de hoje trouxe muita dor, pois não consegui o dinheiro do pão.
E eu sei que um tempo atrás foi a vida que me mostrou esse caminho, mas sabe, hoje eu não quero mais. Quero o colo da minha mulher e do meu filho, cansado de ser alvo fácil nas ruas escuras de São Paulo, onde o ódio se propaga e os brilhos nos olhos se apagam. É foda ter uma casinha e dormir escutando as gotas no telhado, mas é louco mesmo quando o jogo vira e as gotas tão caindo aqui do meu lado. Então calma, vilão, segura a emoção. Tô pedindo um troco sem pegar na peça, porra, eu não sou ladrão. São vários irmãos da brisa do crack tentando escapar dessa vida maluca. Vários sorrisos falsos estampados no rosto por conta da droga que usa. Várias histórias tristes, vários limites alcançados, várias mentes perturbadas, vários corpos abusados. Aí vai por aí, entendeu? Uau, Isso aqui eu caraca. fiz, mano, falando de pessoas em situação de rua, tá ligado? Acontece que a nossa cidade, como todo o resto do mundo, né, ainda mais, né, essa nossa ocupação é denúncia Sim. referente a isso, né, inclusive, né? A gente vê essas pessoas em situação de rua e quando passam por você, muitas vezes abaixam a cabeça com vergonha, e quando você tem a possibilidade de conversar com alguma delas, vocês reparam que a vida de vocês são idênticas, né? E foi só um mínimo detalhe que fez aquela pessoa estar naquela situação. E para você estar naquela situação, é muito mais fácil do que tu virar um bilionário, por exemplo, né? E as pessoas, né, que trabalham, têm suas casas, acabam que se distanciam dessa rapaziada por não enxergarem como uma pessoa semelhante, sabe, simplesmente, Sim. né, uma pessoa como ela, né? E acontece que acaba que cai nessa enganação, né, de que a gente vai conseguir ascender a classe burguesa, sendo que tá muito mais fácil tu virar um morador de rua, porque isso aí faz parte do projeto capitalista que nos assola, né? Pô, obrigado por compartilhar, abrir seu caderno aqui com a gente. Muito bonita a composição, inclusive. Vai pro EP esse? Então, esse não. Não vai? Esse não. Esse aqui eu quero fazer Pô, exclusivo, né, quando tiver uma visibilidade legal. maior, porque todo o dinheiro que eu arrecadar vai ser para essa rapaziada em situação de rua. Muito né? legal essa letra. Eu espero que ela vá pro mundo em algum momento. É uma obra mesmo, mano. Muito bonito. Parabéns. Obrigado. Ó, eu vou fazer um bate-volta com você aqui. E aí depois eu faço a minha pergunta mímica que a gente tem Beleza. aqui. Eu não sei se você assistiu algum episódio, mas a gente tem uma pergunta mímica no final. Que nem é mais tão mímica assim, porque é a mesma sempre, então as pessoas meio que... Quem assistiu já sabe. Tem uma simplicidade em você, mano, que me educa bastante, assim. Eu sei que algumas pessoas podem dizer que mas ele é muito jovem, como assim você tá rasgando uma seda pra um jovem? Como assim uma referência? Eu acho que a gente aprende o tempo todo, com todo tipo de gente e em todo lugar, tá ligado? Uhum. E você tem uma simplicidade, eu vou falar eu fiz essa introdução aqui, expliquei a necessidade, né, porque o olhar é mais crítico do que deveria às vezes. Eu digo com toda sinceridade, inclusive porque eu acredito muito na tua caminhada e nas coisas que você é capaz de construir, assim. Então eu vou dizer com muita tranquilidade, tem uma simplicidade em você, uma... Não é uma humildade gasta, comercializada, é uma simplicidade mesmo em você, assim. Se eu fosse tão engajado e tão inteligente, igual você, assim, tão talentoso, esperto, eu não sei se eu seria tão simples assim. Eu tô brincando. É muito difícil encontrar isso, mano. Assim, no meio da arte, da vida política, da vida de modo geral, é muito difícil encontrar essas coisas, é muito difícil criar conexão por esses aspectos. Você tem essa simplicidade que eu acho que é fundamental pra gente dar qualquer passo na vida, assim, sabe? Eu tenho a impressão de que você vai chegar onde você está dizendo que quer chegar, que você falou sobre ser professor, né, de história, justamente porque você sabe entrar nos lugares. Tem essa simplicidade que faz você entrar com o pé certo, com a postura certa, sabe? Sabe do respeito que merece, né? Enquanto um lutador, um criador, um trabalhador da cultura. E me encanta muito poder te escutar você cantando, escutar você respondendo essas perguntas, ter seu registro aqui enquanto um trabalhador da cultura. Eu vou fazer essas perguntas porque me importa também esse lado mais... não é o artista nem o trabalhador, a pessoa, o Heitor. Que te faz chorar? E que me faz chorar. Rapaz, até eu mesmo não sei às vezes, sabe? Tem vezes que o choro às vezes só vem, né? Inclusive, vou até mandar um salve pro companheiro Brendo, né? É um companheiro que a gente conseguiu tirar lá do Ribeirópolis e trazer pra ocupação, uma pessoa atípica, né? E ele fez uma apresentação
né, nesse último evento cultural que teve na Ocupação, né, ele cantando uma música lá. Eu não sou muito de gostar de louvor e tudo mais, só que ele cantou um louvor justamente, né, e simplesmente me fez chorar aquela situação, sabe? Eu fiquei pensando um pouco sobre o que representava esse choro, se era por conta da música, que ele tocava muito bem, toca muito bem, né? Só que foi pela oportunidade que ele estava tendo ali no momento, sabe? E aquilo me tocou bastante porque foi algo tão grande que a gente construiu e uma delicadeza tão pequena que aquela pessoa exprimiu daquela possibilidade que ela tinha ganhado, né? De estar ali cantando e ter ganhado voz, né? Perante tantas pessoas e num lugar de prestígio ao nosso ver, né? Obviamente, né? Sim. É símbolo da nossa conquista, da nossa luta, né? Então, eu não sei ao certo o que me faz chorar, sabe? Mas ver a melhora dos meus me emociona bastante. Emociona bastante, ainda mais quando ela é devido à luta que a gente luta, né? Sim. E o que te faz gargalhar? O que me faz gargalhar? É isso aí, essa pergunta aí, por exemplo. Bom, o que me Gargalhar faz é uma coisa. gargalhar? Não é uma risada, né? Aham, Rir a gente ri bastante, eu acho, assim. sim. Vai gargalhar mesmo, aquela gargalhada da. Boto fé, pô. Que momento é esse? Que momento é esse? Olha, gargalhar assim, cara, eu acho que acontece muito quando eu tô com meu irmão, sabe? Eu acho que muito pela espontaneidade dele, da aleatoriedade também do Caba, que ele é muito engraçado. Mas não é só por ele ser engraçado, né? Mas por ser uma pessoa que fez parte da minha vida inteira, fez parte de vários momentos incríveis. E eu acho que me faz gargalhar não por ele ser engraçado, mas por estar dividindo mais um momento com uma pessoa que, assim, a gente vê ao nosso lado muitas pessoas que têm irmão, só que não tem uma relação tão boa, né? E eu tive a oportunidade de ter, sabe? Então até salve pra tu, Doug, chamo muito, né? E ele é uma pessoa que me faz gargalhar, então não sei o que me faz, mas sei que o Douglas faz. É, ele é seu irmão mais velho, no Meu caso. irmão mais São velho. só vocês dois? Só nós dois, Da desde hora. sempre. E relação com pai e mãe, como é que é? Mano, com a minha mãe é ótima, né? Tava na ocupação com nós, a velhinha é braba, 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 né? Meu pai, assim, a gente tem uma relação relativamente boa, mas acho que a distância se torna um Uhum. empecilho, sem contar que ele é motorista de ônibus também, né? Uma classe que é muito ferida, de modo geral, sabe? Inclusive, ele tinha comentado comigo esses dias que tem muita pouca pessoa querendo se tornar motorista de ônibus por conta da condição. Ele já sofreu uma parte de tentativa de assalto, e é isso, você tá ali num ônibus dirigindo um objeto pesado pra ganhar dinheiro pra um patrão que tá coçando o saco atrás da mesa, tá ligado? E assim, ele tá fazendo até fisioterapia hoje, né? Nem aposentado, mas já tá com doença devido ao trabalho. E é isso que ele ganhou pra vida, infelizmente, tá ligado? Então, essa nossa distância, o trabalho excessivo que ele tem também, né? Acontece que se torna um empecilho pra gente ter uma relação boa. Mas apesar da distância, ele é uma pessoa que eu amo muito, meu pai. A gente tem bastante problema lá no passado, só que são problemas que a gente vê que, se a gente for puxar, né, vai ligar as Sim. coisinhas, sempre esbarra no capitalismo. Então não tem como eu culpar meu pai, tá ligado? Por É conta das muito merdas que louco isso, né? é Que absurdo, eu também né? desenvolvi outro tipo de relação com meu pai quando eu saquei a estrutura, assim, Não tipo, é? era muito pouco provável a gente ter uma relação diferente do que tinha, considerando a realidade na qual a gente cresceu, assim, e Sim, desenvolveu essa relação. Que bom, mano, que você tem esse olhar também de... O macro, né, sim, explica as coisas. O macro explica o micro e o micro, vice-versa. com O certeza. micro. O que que te... O que que tem... Você já é professor, na verdade, né? A gente está falando aqui sobre o processo dele de se tornar professor de história, especificamente professor de história, mas você já é professor de história e já frequenta a sala de aula, algumas. Sim. O que que há de mais disruptivo para acontecer numa sala de aula? Eu acho que eu vou ter que ser humilde e perguntar o que é disruptivo aí que você falou. Que rompe, que Que muda, rompe? que Não, o que transforma? deve acontecer na sala de aula, no caso. Acho que transformador é até melhor. O que que Melhor, tem né? para acontecer de mais transformador numa sala de aula? Bom, eu acho que é o contato com o aluno, sabe? Mas um contato de igual para igual, sabe? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Os professores que passou pela minha vida, muito tinham um distanciamento, sabe? Professor aqui, aluno aqui embaixo, se eu falo, você me ouve. E os melhores professores que a gente teve melhor convivência foram os professores que se tornaram amigos meus, né? No caso, de ouvir minha arte. eh, Então, se a pergunta foi justamente essa, o que é mais de transformador na sala de aula para o aluno, é um professor que consegue se colocar no lugar dele. Porém, a gente entende também que a classe dos professores é atacada Sim. sistematicamente. Às vezes ele não consegue fazer esse movimento, né, Sim, de criar uma 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 conexão, né? conexão maior com o aluno, justamente Sim, por causa da estrutura, né, com certeza. em que ele está dando aula. Cuidar de uma sala com Sim, 40 alunos, porra, sim. difícil, né?
Nossa, nem imagina. Se eu frequento algumas salas de aula, eu vou ser professor também, estou concluindo, mas eu sempre entrei como trabalhador da cultura e artista, assim, eu sempre encontro uma galera com bastante sede, assim, Uhum. bastante sede desse tipo de relação, né? Esse tipo de relação que comove, que move e comove as coisas. Porra, Eu acho que a gente vai conseguir fazer o melhor que a gente pode no momento em que a gente estiver lá, né, com certeza. ocupando esse lugar. Mano, a nossa pergunta mímica, pô, nosso tempo é mais curto aqui, né, Sim. mas eu acho que a gente já conseguiu aprender bastante coisa, assim, juntos. A nossa pergunta mímica é direcionada mais especificamente para esse artista, mas você é um combo de coisas, né, um combo de estados. Ah, Você é poeta, é rapper, é um lutador, é um ativista, é um militante, é um professor, um educador. Com todas essas camadas, nuances, como é que faz para alcançar novos lugares e se adaptar sem perder a essência? difícil, viu? Eu acho que é uma pergunta que tá até no meu dia a dia mesmo, que eu faço pra mim para buscar entender, né, como que eu vou chegando nesses lugares sem perder de fato quem eu sou, né? Mas eu acho que é sempre bom relembrar o passado, né? Por isso que eu mantenho isso aqui comigo, por exemplo, né? Tenho outros meus cadernos, tento manter relações duradouras também, para não perder, sabe, de onde a gente veio. E sempre Sim, lembrar, né, que a gente vem de um espaço, a gente pode estar em vários outros, a gente pode alcançar infinitas coisas aí, mas saber que a gente veio de um lugar específico aí eu acho que é muito importante para que a gente não perca essa essência, né. Só que ainda assim é difícil e confesso que é uma pergunta que ainda tá comigo, não tenho resposta ao certo. sim. Mano, antes da gente finalizar totalmente, assim, eu vou fazer meus agradecimentos, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui. Sim, com certeza. A gente é muita mão de obra, é muita mão de obra. Vou também aproveitar para agradecer as pessoas que assistiram a gente até aqui. Esse é o nosso último episódio, né? Nosso episódio final da segunda temporada. Logo, logo tem mais. Agradecer você que ficou assistindo a gente, acompanhando a gente. É muito bom saber que a gente pode contar com a escuta de vocês. Eu espero que vocês fiquem à vontade para contribuir como quiser, né? Compartilhando, interagindo com a gente nas redes, dividindo esse material com outras pessoas, porque é um documento que importa para a cidade. Você que é educador, que é artista, professor, o material está à disposição, pode levar para a sua sala de aula, que a gente possa aproveitar ao máximo esses depoimentos e dividir com o máximo de pessoas que a gente encontrar no caminho, assim. Quero aproveitar também para agradecer todo mundo que fez parte desse processo, cada uma das pessoas que se disponibilizaram, né, se colocaram aqui diante da nossa plaquinha, da nossa câmera, para poder dividir a sua vivência, a sua vida, a sua correria. Não é fácil fazer isso. A gente agradece muito a generosidade de cada uma de vocês. Quero mandar um beijo muito grande, especial, e agradecer o Tato, que está bem ali agora, atrás dessa câmera. Obrigado pelo seu carinho, Tato, pelo cuidado que você teve com o projeto, pelo cuidado que você teve com as pessoas. Foi um presente muito grande ter encontrado a sua pessoa nessa caminhada. A cidade precisava de gente como você, assim, como a Jana. Também um beijo, Jana. Vocês fazem muita diferença aqui na comunidade, na cena cultural da cidade. E foi uma honra enorme ter você na Tentáculo Mímico. Eu espero que a gente possa trabalhar junto muitas e muitas vezes em vários outros projetos. Quero agradecer a Rayane, que cuidou de toda a produção executiva e fez todos os corres aqui, ligou, marcou, remarcou, organizou, é, que pensou tudo isso junto com a gente, assim, de forma cuidadosa, dedicada. Você é maravilhosa, eu sempre digo isso, mas você já sabe, mas eu preciso repetir, porque eu preciso repetir.
A Tentáculo Mímico não existiria sem a dedicação, a compreensão dessas pessoas que eu falei aqui. Arlete, Delba, vocês foram sensacionais, assim, acolhendo esse projeto aqui. É um espaço lindo, é incrível, a energia é maravilhosa, o afeto de vocês, o cuidado de vocês, assim, a disposição em colaborar. Tudo isso fez também essa temporada ser muito especial. Eu agradeço demais, eu espero que esse espaço se encha cada vez mais de cultura, de alegria, de arte e de festa. Eu vou finalizar agradecendo o meu companheiro de hoje, meu convidado. Mano, você é brilhante. Você falou aqui das pessoas que são referências para você. Acho que nosso papel enquanto referência é sempre incentivar aqueles que se identificam com o que a gente está fazendo no nosso movimento. Me sinto honrado de ser uma referência para você. E se eu puder contribuir de alguma forma, é te engrandecendo, mano. Certeza, eu confio demais assim no que você é capaz de fazer. Você é brilhante, você é super dedicado, você é inteligente. E como pessoa, você é muito sensível, muito simples, humilde, sabe chegar nos lugares assim, sabe o respeito que merece. Eu estou muito feliz assim de ter entrevistado você. A gente se conhece pouco e eu estava pensando em como é que ia ser, porque todo mundo que veio aqui eu conheço há bastante tempo, você eu conheço mais recentemente. Eu já era um admirador do seu trabalho e eu virei um admirador da sua pessoa mesmo, assim. Acho que a gente tem sorte de ter você na cena hip hop, a gente tem sorte de ter você na militância, a gente tem sorte de ter você como um educador popular e mais futuramente como um professor em sala de aula. E a gente tem sorte de ter um registro seu aqui na Tentáculo. Então, eu agradeço demais. O espaço é todo seu e a gente finaliza com as suas palavras, que você Opa! é o grande pensador do dia. Bom, né, eu acho que eu não posso fazer muita coisa além de estar agradecendo pelo espaço, né? É muito importante isso, esse trabalho que você faz, que vocês fazem, no caso. E é isso. Isso aqui é valioso para a Baixada, mas acredito que não só para ela, mas para a história do Brasil, né? Porque não é qualquer coisa, de fato é algo grande, né? E tá dando voz a artistas periféricos, a pessoas que têm o que falar de fato, ainda mais como denúncia, né? Ao sistema que traz como empecilho que mais trabalhos como esse, por exemplo, existam, né? Sim. Inclusive. Então, agradecer novamente e se mais no futuro tiver outra possibilidade, outra oportunidade, estou aí de volta. Fechou? Muito Fechou, obrigado, viu? muito obrigado por tudo, a gente que agradece. É isso, pessoal, Tentáculo Mímico fica por aqui, até a próxima temporada, conheçam o trabalho do Revide e fica ligado na nossa página no Instagram, tá, Tentáculo Mímico, a gente tem alguns cortes lá e tem outros conteúdos também. Um beijo.